Olá, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo a essa live. Um encontro marcado com você, um encontro especial para tratarmos aqui de assuntos relacionados à Bíblia, assuntos teológicos, e você terá também a oportunidade de fazer parte da comunidade teológica Doxa. E parabéns, porque só em você já ter chegado aqui, já ter acessado o link, já ter entrado lá no grupo de espera e ter chegado até aqui já é um pontapé inicial. É o primeiro passo de fé e de coragem. O pastor Zé ele já está ali nos preparativos para daqui a pouquinho a gente transferir o bastão para ele dar prosseguimento com a aula dessa noite. E essa comunidade é uma plataforma onde nós temos mais de 36 matérias, ou melhor, 36 cursos. Porque cada curso são mais de 20, 30 aulas, com apostila, material didático, questionário, encontro ao vivo, tanto com o pastor Zé, quanto também com outros professores. Pastor Zé, que é o fundador e o diretor deste curso. E eu sou o Lucas, faço parte aqui dessa comunidade também, trabalho na equipe do pastor Zé, e você poderá hoje fazer parte também dessa comunidade, fazer parte dessa mesa redonda, onde nessa mesa está sentado pastor Zé Gomes, pastor César Moisés, professor Átila Ribeiro, professor Euler Lopes, professor Leonardo Andrade, pastor Vilmar Nascimento, dentre outros que estão presentes nessa mesa. E hoje, nessa live, você poderá também sentar nessa mesa e aprender junto com esses homens. Eu, além de trabalhar no Instituto Teológico Doxa, também sou aluno desses homens de Deus. E para mim é uma grande honra, mas convido você a daqui a pouquinho se tornar aluno também. Então o pastor agora ele vai ministrar a aula. Você já pegou seu papel, sua caneta, já tirou as distrações aí que possa estar por perto. Fique nesse momento só você e o professor. Só você e o pastor Zé. Fique nesse momento, um momento onde você realmente vai anotar o que estiver aprendendo, vai prestar atenção, vai se dedicar naquilo. Quanto tempo a gente não fica nas redes sociais assistindo uma série, um filme, mas no momento que é para receber algo que vem de Deus, uma aula, algo que vai te beneficiar, a gente acaba se distrai com pouca coisa. Assiste ali no YouTube a aula, mas também está na rede social. Assiste no YouTube, mas está fazendo outra série de coisas. Nesse momento, você deve se concentrar. Então pegue aí o papel, a caneta, um copinho de água e se concentre, sente, se organize. E o pastor agora, ele vai iniciar a aula. E após a aula, claro, nós abriremos o que vários alunos estão pedindo, as vagas para entrar na maior comunidade teológica do Brasil. A comunidade que mais cresce. E você hoje tem a oportunidade de entrar. Vamos assistir a aula, eu já vou me organizar aqui também, vou ficar aqui pertinho do pastor e já pegar meu papel e a caneta para a gente estudar junto. E eu aguardo você. Então, aqui na tela, você vai ver como que é a nossa plataforma por dentro. Enquanto isso, a gente se organiza aqui na outra sala para já participar da aula com o pastor Zé. Deus abençoe e coloca aqui, enquanto a gente se organiza, em qual cidade você está. Eu sou de São Luís, do Maranhão, mas tem muitos alunos aí de Goiás, outros do Pernambuco, outros do Rio de Janeiro, outros de São Paulo. Coloca aqui qual cidade você está falando, de qual cidade você está assistindo e acompanhando essa aula. E se você conhece alguém e essa pessoa tem interesse em assuntos teológicos, em se tornar um líder, encaminhe essa live para ela também, para ele. Quanto mais pessoas a gente tiver aqui para alcançar e abençoar essas vidas, essa é a nossa intenção, de ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Portanto, a gente já vai se organizar por aqui. E enquanto isso, você vai se organizando por aí também, pegando papel, caneta, e a aula será uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá?
Olá, querida juventude, a paz do Senhor Jesus. Que prazer, que alegria sempre. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui para levar o conhecimento das Sagradas Escrituras através desta EBD Online. Você que sempre participa conosco, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Pai Eterno pela sua vida e também pela presença constante e de espalhar a mensagem para a nossa juventude em todo o Brasil e várias partes do mundo. Aqui, a nossa EBD, ela busca firmar o assunto no livro de apoio, ok? Que vai estar disponível aí os nossos slides e também a nossa lição. Mas o mais fundamental, começamos primeiramente com a hermenêutica, a homilética e a exegese do texto bíblico. Então, eu louvo a Deus por sua vida e vamos participar desta EBD Online, cujo propósito é despertar a juventude cristã para ser instrumento nas mãos de Deus, um crente dedicado, amante da palavra, um futuro pastor, um futuro pregador, um futuro mestre das Sagradas Escrituras. Fala aí, Daniel. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria, mais uma sexta-feira juntos estudando da palavra do Senhor. É uma imensa alegria estar junto aqui do meu pastor Osiel, para aprendermos mais relembrando aqui sobre Jeremias, sobre o seu ministério profético aí que se estendeu por 40 anos e sobre a história de Judá, né? Sobre o exílio e sobre as consequências da desobediência de Judá. E é isso. Muito bem, então ore a Deus iniciando o trabalho. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, mais uma sexta-feira, Senhor, que estamos aqui em Tua presença. Meu Deus, por favor, que nesta noite possamos aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor meu Deus. Abre nossas mentes, nossos corações para escutar a Tua voz, Senhor meu Deus. Por favor, usa o Teu servo, pastor Osiel, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual é a temática de hoje e os pontos que serão discutidos na nossa lição? Lição de número 6. Parábolas e pronunciamentos. Texto principal. Porque com o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim a toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Jeremias 13:11. Resumo da lição. Diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos o profeta Jeremias fez uso de parábolas. Isso, nós temos esta lição, que hoje ela é muito riquíssima, porque ela vai tratar de assuntos literários, e nós podemos observar que a parábola era uma forma de levar a mensagem pesada, mas de modo atenuado, de modo suavizado. Mas ele faz isso através de ilustrações. O profeta Jeremias, desde o momento em que começou a pregar, foi escolhido como profeta, Deus antecipadamente, no capítulo 1, alertou a ele o quanto ele haveria de padecer e de sofrer. Mas, ao mesmo tempo, Deus traz consolo e conforto dizendo, eu estarei contigo, eu irei te fortalecer. Porém, sempre as suas mensagens verdadeiras, coerentes, transparentes e sinceras colocavam em risco a sua vida, comprometia a sua estabilidade social, o seu prestígio, porque, ao falar a verdade, por ser transparente e por entregar na íntegra o recado de Deus, muitos se opunham a Jeremias. De modo que até no capítulo 20, ele tentou fugir da sua missão, mas foi fortalecido, foi queimado pelo fogo que ardeu dentro dele para falar a palavra de Deus. E aí você tem um recurso literário para ele introduzir mensagens duras através de parábolas. Bom, o texto bíblico se encontra em Jeremias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, Sim. mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate, e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali.
Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho demasiado de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Muito bem. Então, a leitura que o Daniel acabou de fazer é uma leitura do capítulo 13. E nesse capítulo 13, para que os jovens e os nossos irmãos entendam, ele é um capítulo dividido em 5 discursos, os quais relatam a queda, o declínio, a destruição, a ruína de Judá, do povo de Deus. Então, no capítulo 5, você tem 5 temas que tratam sobre essa queda. Se vocês observarem, o primeiro tema vem em forma de parábola, é a advertência que o próprio profeta faz. O segundo tema nós temos aí parábolas dos jarros, a partir dos versos 12 a 14. Nós temos o terceiro, advertência contra o orgulho do povo de Deus, que vai levar eles à queda. E em quarto lugar, você tem a vergonha de Jerusalém, que está aí no verso 20 e 27. Então, todas essas parábolas que o texto está falando aqui são pesados, são impactantes. Então, ao lermos esse capítulo de número 13, nós temos estes 5 discursos, os quais relatam a queda, o declínio de Judá, por não obedecer à palavra de Deus. E aqui, em alguns momentos, Jeremias ele vinha de modo direto, de modo claro, enfático, categórico, transparente, óbvio, mas agora ele vai vir também com parábolas. E nós podemos perceber dos versos 1 até o verso 11, que ele traz uma mensagem pesada para o povo de Deus, que daqui a pouco nós estaremos analisando. Mas só para os irmãos observarem, o texto que nós acabamos de ler, ele traz uma contextualização para mostrar a forma que Deus vai tratar para punir o seu povo. Era muito comum naquela época Deus usar os profetas, inclusive sacerdotes, para levar a mensagem divina em forma de sinais. Deus usou Jeremias, Deus usou Isaías, Deus usou Ezequiel, Deus usou Oséias, por exemplo, a esposa dele como um sinal, o próprio Isaías, os filhos como sinais, e aí você tem também a figura de Jeremias como sinais. Mas uma das formas de Deus trabalhar é que ele habituava os profetas a ensinarem por meio de sinais, a ensinarem através do recurso literário. Deus fez isso. Então, a primeira coisa vai estar aparecendo aí na tela, que nós estamos dividindo esse capítulo 13 em 5 partes, mas nós vamos ficar apenas com a parte 1, que trata sobre parábolas e advertências. E aqui nós temos a primeira parte, cuja temática da primeira parte, a glória dos judeus foi manchada. Note que Deus escolheu Israel, no seu contexto geral, para ser luz para outros povos, nações. Mas como não quiseram, Deus primeiramente os tratou bem, tirou do Egito, deu leis, livrou-os com mãos poderosas. Foi uma maravilha, mas Israel pecou contra Deus. E agora, para mostrar essa situação, a contextualização, nós temos aqui 5 discursos que mostram a queda de Israel, ou melhor, de Judá. A arrogância, a soberba, o orgulho. Então, nós podemos perceber aqui
que Deus, através de Jeremias, vai usar algumas situações para mostrar o declínio do seu povo. Então, primeiramente, nós temos que atentar para a contextualização desse capítulo. A segunda coisa que nós podemos observar aqui era a importância de Israel diante de Deus. Olha como era Israel diante de Deus. Vamos lá. Do verso primeiro, né? Vamos lá. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Um cinto de linho. Então, essa parábola, ela começa fazendo uso desse cinto. O cinto era uma forma de amarra ao redor da cintura. O cinto poderia simbolizar beleza, charme, mas também tinha a sua utilidade para facilitar o trajeto, a corrida de alguém que, quando ele quisesse suspender o seu vestido, aí ele colocava o quê para prender? O cinto. O cinto. Cinto fala de posição, cinto fala de lugar de honra. Quando uma pessoa ganha um campeonato de boxe, ele recebe o quê? Um cinturão. Um cinturão. Então, o cinto representa glória, representa status, representa um certo poderio. E note que Deus está dizendo que tratava Israel como o quê? Um cinto. Como um cinto. E o que foi que Deus fez com esse cinto? Tirou Israel do Egito, mandou a lei para eles, mandou profetas para eles, deu a terra para eles, concedeu reis para eles, manifestou a sua glória a eles. Nenhum povo na terra tinha tanta glória, tanto esplendor, tanta majestade como o povo de Israel. Então, esse povo de Deus aqui é comparado a um cinto. Mas tem uma outra coisa que o cinto representa. Cinto fala de intimidade, não é isso? Não somente de ornamento, de glória, de poder, de vitória, mas quando eu estou usando um cinto, ele está junto ao quê? Ao corpo. Ao corpo. Então, se ele está junto ao meu corpo, ele fala de quê? Intimidade. De intimidade. Proximidade. E se eu uso um cinto muito bonito no meu corpo, ele representa o quê? Status. Status. Então, quando o profeta usa essa parábola do cinto, rapaz, isso aqui é muito lindo, né, rapaz? A Bíblia, Deus estava dizendo, Israel era essa glória. Irmãos, isso aqui é a segunda coisa aqui, a importância de Israel para Deus. Olha aí. Deus fez com que Israel aderisse a ele como um cinto, faz parte das nossas indumentárias, das nossas vestimentas. O cinto faz parte do meu corpo, né? Sim. Se a pessoa estiver usando uma calça, é claro que há vários formatos para cintos, né? Um próprio elástico em uma saia é o quê? É um cinto. É um cinto. Se aquele elástico quebrar, aí a irmã tá frita. Essa não é. E o irmão que está lá no local usando um cinto na calça, e se o cinto quebrar? Aí a calça cai. A calça cai. E vai aparecer o quê? As partes. As partes que a Bíblia chama de as suas vergonhas. Então note que cinto fala de beleza, cinto. E Deus queria que Israel se aliasse a ele, se juntasse a Deus e tivesse intimidade. Ou seja, tomar o cinto, Israel como cinto, era dizer, vocês são a minha propriedade, a minha glória, a minha honra na terra. Então Deus deu tudo para ele. Deu profeta, Deus deu leis, e inclusive Deus concedeu os seus favores para o seu povo. Então, o profeta começa falando sobre esse cinto que era usado para manter no lugar da articulação do fêmur com o ilho, nos esforços prolongados também, para manter as largas roupas, a fim de que houvesse essa liberdade de movimento, de andar, de correr. Então, o cinto, ele servia para isso. Então, aqui quando se fala de cinto, está se falando que Deus tomou Israel para a sua glória, para o seu poder, ok? Então, a terceira coisa aí é o propósito deste cinto. Interessante nós observarmos aí que o texto, ele mostra, vamos ler aí, prossegue aí, a leitura. Algo interessante. Comprei um cinto e pus em volta da cintura como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez e dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Sim. Assim, fui e o escondi em Perate conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que eu ordenei a você que escondesse ali.
Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornava completamente inútil. Primeiro, você tem o mesmo cinto, que em primeiro lugar ele representa glória, esplendor, majestade, status. Mas aí Deus diz, pega o cinto, bonito, belo. Quando eles falam aqui de Eufrates, alguns acham que não é literal, porque ele teria que andar 640 quilômetros. Outros acham que sim, mas outros dizem que era uma parábola. Então, na parábola, ele estava invocando, ou na verdade, contando esse relato. Então, seria uma parábola e nada melhor do que fazer essa citação. Porque o Eufrates também representa ali a questão da Babilônia, né? A Babilônia estava ali assentada junto ao Isso. Eufrates e ao Tigre. Pronto. Então, tudo isso aí faz, mas aqui, na verdade, alguns veem como literal, certo? Só dando esse detalhe aí para analisar essa questão do Eufrates. Ele pega o cinto, que era de glória, de esplendor, e o enterra. Quando ele vai tirar o cinto, como é que o cinto está? Podre. Podre. Ou seja, aquilo que era de honra, aquilo que era de glória, aquilo que era de status, por não corresponder à sua essência, à sua natureza, ele ficou como? Podre. Podre. Inútil. Inútil. Aí quando a gente fala dessa podridão, o profeta Jeremias, ele está mostrando aqui que o cinto enterrado era na verdade Israel se envolvendo com a idolatria, com as falsas nações, com todo tipo de pecado, de imoralidade. O cinto podre era Israel fazendo conexão ou harmonia ou junção com nações ímpias. Era Israel não obedecendo aos profetas, era Israel não andando no temor do Senhor, era Israel não servindo a Deus de todo o coração. Então, note que isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito sério. Aquilo que era glória se torna podre. Quando nós não honramos, quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, se torna podridão para nós. Não é que a bênção de Deus se apodrece, mas ela não tem utilidade para você. Quando a gente lê Êxodo 16, a Bíblia fala da história do maná. Mas entenda bem uma coisa, quando você atenta para essa história do maná, está claro na palavra de Deus que os rebeldes, os desobedientes, que não obedeciam à voz de Deus, que Deus disse que não era para no Shabat eles irem, mas eles foram no outro dia. E quando eles colheram lá, o que que tinha? Tinha larvas. Larvas, tinha bicho. Por quê? Porque não obedeceram à palavra de Deus. Então Israel foi chamado para ser a glória, para ser o ornamento de Deus na terra. Mas agora não tinha utilidade nenhuma. O cinto pode ser bonito, mas se ele estiver enferrujado, presta? Não, é inútil. É inútil. O cinto pode ser bonito, mas se estiver podre, tem glória? Não. Então, não adianta ter promessa, não adianta ter dons quando a vida é podre. Eu já vi na atualidade muitos dizerem assim, fulano é daquele jeito, mas Deus usa. Irmão, se é podre, não presta. Se tem mau cheiro, não presta. Só presta limpo, só presta puro, só presta verdadeiro. Se nós que somos homens fazemos isso com as coisas materiais, imagina Deus. Verdade. Então veja bem, a glória de Israel, como nós estamos vendo aqui, ela vai ser manchada, ela vai ficar podre, ela vai ficar inútil, ela vai ficar sem glória. Sabe por quê? Por causa da idolatria, por causa da soberba. Porque eles ouviram as advertências de Deus, mas não fizeram caso dessas advertências. Então nós podemos observar aqui que o cinto, ele apodrece, ele não tem mais glória. E isso é muito interessante. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes nós confiamos só na beleza do cinto. Ou seja, Deus nos dá determinado privilégio, honra, e nós nos esquecemos de manter a vida de santidade para aquilo que Deus me concedeu tenha valor na minha vida. E isso aqui é interessante porque as bênçãos que Deus deu para Israel não era para eles se orgulharem, era para se humilhar, servir e glorificar a Deus. Mas se tornaram prepotentes, soberbos, arrogantes. Há muita gente que diz que tem bênção de Deus, poder de Deus, e se tornaram arrogantes. A partir desse momento, Deus já não está mais com você. Vocês se lembram de João Batista pregando e ele disse aos judeus, vocês andam dizendo que são filhos de Abraão. Nessa teimosia, nessa rebeldia, Deus pode, dessas pedras, está lá em Mateus 3, fazer o quê? Filhos de Abraão. Filhos de Abraão.
Deus pode fazer. Então, esse orgulho de Israel, se achar que era povo de Deus, só eles tinham as leis, só eles tinham os profetas, só eles se achavam, só eles tinham um templo. Então, Deus traz uma punição. É muito perigoso, escute, é muito perigoso quando nossos privilégios espirituais, os nossos saberes, o poder que está em nossas mãos, os privilégios externos, nos tornam soberbos, orgulhosos, presunçosos. Isso é muito perigoso. Por isso que sempre, tudo que vier em nossas mãos, nós temos que saber que veio de onde? De Deus. De Deus. Como diz Tiago 1,17, João 3,27, nós não recebemos coisa alguma se do Pai não for enviado. E tudo que o Pai coloca em nossas mãos não é para o nosso orgulho, para a nossa soberba, é para a glória e louvor do seu nome. Israel era um cinto, mas sem Deus era o quê? Inútil. Inútil. Tinha tudo. Você pode ter dom, mas do que adianta dom sem a presença de Deus? Do que adianta glória de ministério humano sem a presença de Deus? De que adianta status sem a presença de Deus? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Ah, verdade. Então veja bem, nós temos que ter uma mente sensível aos perigos, à culpa que podemos incorrer quando não damos valor àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quando não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Porque sem a presença de Deus, o cinto pode ser bonito, pode ser belo. Podemos ter a arca, podemos ter Moisés, podemos ter os profetas, mas sem a presença de Deus, o cinto não reluz, a casa não tem brilho. Sem a presença do Espírito Santo, sem a sua influência, o cinto fica Podre. podre. Então, isso é muito interessante. Então, nós podemos observar que a própria palavra de Deus, ela está mostrando isso para nós. Está revelando isso para nós. Veja aí como é que diz o cinto ficando podre. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Ou seja, Deus ele mostrou que a relação que tinha com Israel era de aproximação, era de intimidade. Eu tomei vocês, era como se eu colocasse em mim O cinto. o cinto. Vocês são meu cinto. Rapaz, já pensou? Isso é pesado, viu? Agora, a degradação produziu o pior. Ou seja, eles tinham glória, tinham poder. Agora, aquilo que era melhor se tornou o quê? Podre. E para tornar a mensagem vívida, aí o profeta Jeremias pega esse cinto por ordem de Deus, enterra ele, e ele fica podre, depois ele vai lá e Deus diz, assim é a minha casa. Antes de nós entrarmos no resumo da lição, eu coloquei aqui 8 coisas interessantes sobre a parábola. Qual é o tema aí da lição? Parábolas e pronunciamentos. Parábolas e pronunciamentos, não é isso? A primeira coisa, Daniel vai colocar em letras bem garrafais, grandes aí. Primeiro, o que é a parábola? Se você analisar, paraboler é a palavra que vem do grego. Nós temos aqui a definição em 3 línguas bíblicas. Nós temos a definição no grego, no hebraico, no latim. Estou começando pelo grego. Paraboler. Paraboler, se você pegar a palavra para, que é composto, está aí ó, na tela. Para quer dizer ao lado. Agora, balo é jogar. É jogar, é lançar. Então, qual é o sentido de parábola? É colocar ao lado de outra coisa para fazer uma comparação. Ok? No contexto bíblico, é uma história ou comparação lançada ao lado de uma verdade espiritual para ilustrá-la. É esse o sentido de parábola. E aí nós temos lá em Mateus 13, verso 13. Por isso lhes falava por parábola. Aqui, em Mateus 13, parabolê quer dizer um ensinamento figurado. Esse é o sentido. No hebraico, nós temos a expressão machal. Essa expressão machal, que é um termo usado para provérbios, comparação,
alegoria ou parábola. Note que a palavra parábola, machal, ok? Machal, essa é a expressão correta. Machal, está aparecendo aí na tela aí no hebraico. Machal é, na verdade, comparação, tem um significado de alegoria ou provérbio ou parábola. É uma forma de sabedoria ou, na verdade, uma sabedoria poética e um ensino moral. Você pode ler depois Números 23:7, que diz assim: e proferiu Balaão o seu machal, ok? Machal. No latim, nós temos essa palavra da Vulgata Latina, do latim tardio, nós temos aí o mesmo sentido grego, comparação ou discurso figurado. Deriva o termo português para parábola, ok? Então, em primeiro lugar, nós definimos nas 3 línguas bíblicas o que é a expressão ou o que significa a expressão parábola. A segunda coisa, qual a importância dos recursos literários na Bíblia? Nós sabemos que Deus, para que a mensagem chegue ao homem mais simples e ao mais culto, Deus se vale da linguagem humana. E na linguagem humana, nós temos aquilo que é chamado de recursos literários. Quando se fala de recursos literários, são ferramentas que são usadas para tornar a mensagem mais vívida, mais dinâmica, mais atraente. Eu diria assim, por exemplo, se você pegar um texto, ele tem o seu lado poético, ele tem o seu lado de provérbio, ele tem a sua didática. Então, Deus, para trazer a mensagem ao homem, ele também se valeu de recursos literários. Por exemplo, metáfora, símile, alegoria, ironia, hipérbole, parábola, simbolismo, antropomorfismo. Tudo isso aqui você vai encontrar em qualquer livro de hermenêutica. Isso aqui é para tornar a palavra, ou a história, ou o texto mais dinâmico, mais vivo. E aí nas Escrituras, Deus fez isso, ok? Então, em terceiro lugar, qual é a diferença entre parábola, símile, metáfora e fábula? Nós temos essas 4 coisas quando lemos Ezequiel, quando lemos Jeremias, quando lemos o Novo Testamento. Nós temos a presença de símile, de metáfora, lá no caso de Sansão, quando ele faz o enigma, né? É um recurso de linguagem. Natã, quando vai em 2 Samuel, lá pelo capítulo 12, falar o pecado de Davi, ele conta uma história em forma de uma parábola, não é isso? Sim. Da ovelhinha. Então, era uma forma de levar a mensagem para não causar logo um impacto. Mas a pessoa refletir no que a pessoa estava dizendo. Ah, verdade. Já pensou se Davi chegasse, Natã chegasse: ei, Davi, tu tá em pecado, em adultério, rapaz, tu tá dormindo com a mulher de Urias. Aí o rei ia mandar logo, era matar ele. Não ia ter a questão do arrependimento dele, da reflexão. Da reflexão, de chamar a atenção dele, não é isso? Faz como é linda a Bíblia, né? E tem tudo isso na Bíblia. Mas, pastor, o que é a parábola? Eu já fiz a definição. É uma curta história com elementos do cotidiano que revelam uma verdade espiritual. Aí nós temos o exemplo de Mateus 3. Há muitas parábolas. A metáfora é uma comparação implícita, sem o uso de como. A metáfora é uma comparação implícita. Está ali, mas não aparece o como. Entendeu? Agora, vamos dar um exemplo. O símile é uma comparação. O símile é uma comparação, só que é uma comparação explícita com o uso como. Assim como. Mas é verdade. Assim como, ou com, ou como, né? Como a corça brama pelas águas, assim suspira a minha alma. Como? Então, quando você olha para a metáfora, você tem o aspecto implícito, mas não está, o como não está explícito, não é isso? Já na símile, você tem o aspecto que está como? O como. O como está explícito. Vou dar um exemplo na metáfora, sem uso de como. João 15 primeiro. Você pode observar, eu sou a videira verdadeira. Jesus não é literalmente uma videira, é figura de união vital. Não é isso? Mas você tem aí uma comparação. Aí você tem agora a fábula. A fábula é uma história com animais ou seres inanimados falantes
mas com aspecto moral. Por exemplo, os rochedos, né, falaram, o que mais? Quando o filho de... Eu esqueci agora. Sim, Gideão. De Gideão. De Gideão, que ele faz comparação das árvores, A né? videira, A videira, a folha seca. vamos lá, ele usou primeiro a videira, ele usou A oliveira. a azeitona oliveira, né? Ele usou o espinheiro, não é isso? Espinheiro. Então perceba que a Bíblia ela está cheia desses recursos, tanto no Velho como no Novo Testamento. no Novo Testamento. Em quarto lugar, quantas parábolas há na Bíblia? Nós temos no Antigo Testamento o termo machal, que já explicamos aqui, ele aparece mais de 40 vezes, mas é claro que nem todos os termos, ou todo esse termo que aparece lá, está falando de parábolas narrativas, ok? Mas nós temos, por exemplo, a parábola da ovelha e do rico, como citamos aqui, segundo Samuel 12, a parábola da vinha, lá em Isaías capítulo 5, a parábola do cinto, lá em Jeremias capítulo 13, a parábola dos figos, né? Mas nós temos aqui, na verdade, 8 a 10 parábolas narrativas no Velho Testamento. Se vocês observarem, nós temos a luz de A.T. Robertson e também Craig Blomberg, eles falam que nós temos aproximadamente de 37 a 40 parábolas que Jesus citou, ok? Elas se encontrando especificamente nos evangelhos. Agora vem o mais importante. Por que os profetas falaram por parábolas? 4 razões. Porque os profetas, incluindo Jeremias, falavam por parábolas. Primeiro, para ilustrar verdades Espirituais. É o caso do capítulo 5, é o caso do capítulo 13. Segundo, o que o Daniel falou, para provocar reflexão moral. Quando Davi foi confrontado por quem? Por Natã. Terceiro, para revelar a mensagem aos rebeldes e também para velar a mensagem aos rebeldes, ocultar essa mensagem, aqueles que não queriam saber da mensagem, aqueles que não estavam interessados. Então ele contava em forma de parábola, mas também para revelar a verdade aos humildes. Não é isso? E em quarto lugar, para envolver a imaginação e o coração do ouvinte, tornando o ensino memorável. Por quê? A parábola é uma forma chamativa, né? É um recurso literário que faz a pessoa entrar no jogo da narrativa. Ela tentava descobrir o que é que traz. Né? Quando Sansão lançou o enigma, Todo mundo ficou doido. mas o que é isso? Do forte tirou doçura e etc. Que negócio é esse? Não é assim? Sim. Então, o recurso literário ele é muito forte. Vocês podem observar que quando alguém prega mensagens de histórias ou narrativas, como por exemplo José, Davi, matando Golias, que mais? Narrativas que envolvem história. As pessoas são mais tendenciosas, Ficam mais presas na presa. A história de José, a gente chora, né? Assim? Por quê? Nós temos ali uma narrativa que é vívida, que é forte. E a parábola, ela tem esse chamativo. Ela leva a pessoa a imaginar. Conjecturar. Eu posso conjecturar. Quando o filho de Gideão, parece que é Jotão, né? Ele estava contando a parábola, no 9, no capítulo 9. Do seu meio-irmão lá, o Abimeleque. Isso, 9. Jotão. Aí, é Jotão, tá lá no capítulo 9. 9, versículo 7 ao versículo 15. Tá aí. 15 e 16. Isso, então quando ele conta, aí as pessoas ficam atentas, mas o que é que ele quer falar com a oliveira? O que ele quer falar com a figueira, né? O que ele quer falar com o espinheiro? O espinheiro. Então, a mente viaja, né? E o coração do ouvinte se volta para aquilo ali. Por isso que Jesus falava. E outra, é uma verdade cotidiana, é algo cotidiano que todos conhecem, e para comparar, colocar ao lado daquela realidade espiritual, chama muita atenção. Em sexto lugar, por que Jesus falou por parábolas? Vocês sabem que em Mateus 13, 10, 17 ele diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não lhes é dado. Não lhes é dado. Então, primeiro, revelar verdades aos que creem. Por isso que ele falou por parábola. Segundo, ocultar aos que tinham coração endurecido. E terceiro, cumprir as profecias. Veja aí o Salmo 78, verso 2. Olha o que diz a Bíblia. 78, verso 2. Salmo.
78, 2 diz assim: E em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Aí, tá vendo? Agora, vamos lá para Isaías 6, verso 9 e 10. Isaías 6. Uhum. 6, 9. Diz assim: Ele disse: Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tá vendo? Eles iam ouvir, porque ele ia falar em pá. Tu leu parábola. 10 também? Torne insensível o coração deste povo, Olha aí. torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Jesus não estava, tanto aqui no livro de Isaías, como na própria pessoa de Jesus, ele não estava perante o auditório brigando quem não ouvisse ele. Ele ia lançar a história dele, ele ia lançar a parábola dele, ele ia lançar a palavra. Por isso que ele disse: quem tem ouvido, Ouça. ouça. Agora, os que não tivessem interessado, que tivessem corações É insensíveis, só mais uma historinha. né? É só um rabino contando história. É um rabino contando a história, isso aí Coisa de criança. é um profeta louco, isso é coisa de menino. Mas eu pergunto, Jesus alguma vez reclamou? Não, Jesus pediu silêncio para eles? não, Jesus brigou porque eles não estavam ouvindo? não. Isso aqui é uma lição do pregador. Bota para cá, Daniel. Quando você for pregar, quem quiser ouvir, pregue a palavra. Quem não quiser, ele é quem vai perder. Porque às vezes a gente perde o foco de pessoas que não querem ouvir a palavra. Agora, a missão do pregador é entregar A palavra. a palavra. Se aquela pessoa ouviu, se aquela pessoa não ouviu, problema dela. Quem ouvir e guardar será o quê? Salvo. Salvo. Quem crê. É por isso que Jesus diz: quem tem ouvido, Ouça. ouça. Ou seja, aquele que está ali, mas realmente o ouvido ele não estava falando só desse aparelho. Ele estava falando da atenção, do desejo, De coração ouvir. do coração mesmo, se render àquela palavra. Tem muita gente que está no culto, vocês podem observar, a maioria dos crentes, bota pra cá, vamos dizer a verdade aqui hoje, a maioria dos crentes tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Um bocado só vão para estar ouvindo negócio de profeta, só se revelar, só se tiver alguma coisa. Vocês podem observar, Para mas cumprir o rito de, eu fui para a igreja. eu fui para a igreja. Agora eu sou o seguinte, quando alguém me convida para pregar, eu estou até avisando a vocês, eu vou levar a palavra, porque eu acredito que é isso aqui que transforma crente. É isso aqui que transforma crente. Eu não vou levar nada meu. Inclusive, Joel 2,28 diz: o Espírito Santo vai dar visão, vai dar revelação, vai dar sonho. É ele quem dá. Eu só estou levando o que o Espírito Santo já deu. Através de Cristo Jesus. E ele só aplica o que Cristo deu. Ele não vai trazer mais nada novo. Então, se você não quiser ouvir para ser salvo, Aí é o problema da aí pessoa. pronto, né? Aí eu vou ficar preocupado. Eu chego, se não fizerem silêncio, tem pregador que gosta de fazer graça, gosta de se amostrar. Primeiro, você é convidado. Daniel, bota pra cá. Palavra aos pregadores. Vá pregar, pastor. Primeiro, se lembre que você é um convidado. Você não é chamado para dar lição de moral em crente, nem dar lição de moral em gente na igreja. Você é convidado para pregar. Se um camarada quiser ouvir, você entregou seu recado, ele vai ser Abençoado. Se ele não quiser ouvir, Aí, o problema dele, ele já está o quê? Condenado, porque Isaías diz assim: aquele que ouve a palavra, tá lá, é Isaías 55, verso 11, né? Vê aí, 55 11, vê aí se é. Assim também ocorre com a palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Não voltará vazio, porque se a pessoa ouviu a palavra e guardou, ele vai ser o quê? Salvo. E se ele ouviu e não guardou, vai ser o quê? Condenado. Então pronto, a palavra, ela tem, dos dois lados, ela sempre vai surtir o quê? Efeito. O efeito. Então Jesus tinha dois públicos. Tinha um público que estava lá pronto para ouvir e tinha um público que estava lá o quê? Só por estar. Só por estar, para criticar, para falar mal. Agora eu pergunto, algumas vezes Jesus, rabino, fariseu, me escute aqui, escute bem, silêncio! Tu quer fazer graça? É pregador, bota pregador, tu quer fazer graça? Eu sou o seguinte, eu vou pregar em evento, quando eu chego lá no evento, tem pastor que me convida, aí ele me dá o microfone 9 horas ou 10 horas. Eu prego do mesmo jeito, porque eu aceitei o convite. Agora, eu não vou mais dar outra vez, que eu já sei como é que o pastor dirige trabalho. Uhum. Não é assim? Sim. Eu não vou dar outra vez. Pronto. Eu entrego o recado de Deus, não vou ser mal educado, não vou pregar porque... Para que tu aceitou o convite?
Porque se o dono da casa, ele termina... Uma vez eu fui para um evento, me deram a oportunidade quase 12 horas da noite. Pronto. Aí eu preguei. Um bocadinho que ficou lá, eu preguei. Porque eu aceitei o convite. Agora, eu não vou? De novo. Eu não vou de novo. Porque quem tem a regra da casa é quem é convidado ou é quem está lá? Quem está lá? Então obedeça. Eu não vou morar ali. Então eu prego. Pronto, você foi chamado para pregar. Não fique sendo mal educado, não fique dando lição de moral em gente em púlpito, na igreja, ou um cantor. Irmão, eu sou assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou assembleiano. Tem esses corinhos aí de fogo, não tem? Tem. Nós cantávamos antigamente corinho de fogo. Hoje tem esses corinhos. O varão de guerra está chegando. O Deus está aqui. Aí o pregador que quer ser mais santo do que Jesus Cristo, ele se retira. Ou ele diz, eu não gosto desses hinos. Já aí mostra também o seu nível de espiritualidade. Aquilo que vocês querem que os outros façam, façais vós primeiro. Então, muito cuidado com isso. Nós temos dois públicos. Nós temos o público que quer ouvir, está interessado mesmo para ter a vida eterna. E nós temos... Às vezes até a pessoa está ali educada, não faz zoada nenhuma, mas ele está ouvindo mesmo de verdade? Não. Tá só o corpo ali. Está só o corpo. Muito cuidado com isso. Não é isso? Jesus usou parábola. Olha, Jesus usou as parábolas como espelho espiritual. Quem tinha fé, via a verdade. E quem não tinha fé, Não via. o Daniel falou agora e aqui. Quem tinha fé, via a verdade. Quem não tinha, era só uma. Só ali. Uma história, pai. Essa historinha dele. Parece até interessante, mas é só a história. Pô, gostei desse negocinho dele, né? Pegar um peixinho podre, né? Botar pra cá. Mas é porque, irmãos, quem não é espiritual não discerne que é. E o contraste, inclusive, é pros próprios apóstolos. Eles não entendiam, mas falavam, mestre, o que é isso aqui? Como é que é? Ah, verdade. Eles estavam interessados, estavam verdade. conectados. Ah, verdade. Então, aí nós temos aqui em sétimo lugar o propósito das parábolas em Jeremias. O cinto de linho, o cinto representa Israel e Judá, nós já falamos. Deveria estar apegado a Deus, né? Como estava apegado ao corpo, mas quando o cinto é escondido e apodrece, é a corrupção e o orgulho do povo. Propósito dessa parábola, mostrar que a infidelidade traz ruína. Já? Traz ruína espiritual. Ele está dizendo que já deu 40 minutos. A parábola dos figos, 24, 1 a 10. Figos bons são os exilados fiéis na Babilônia. Deus vai restaurar. Figos ruins, rebeldes que ficaram em Jerusalém. seriam destruídos. Propósito da parábola, revelar que o exílio era um meio de purificar de purificação e juízo seletivo. Ou seja, Deus mandou cativeiro. Daniel foi para o cativeiro? Foi. Mas uma turma foi com ele? Foi também. Agora preste bem atenção. Quem Deus ia salvar no cativeiro? Era só quem fosse infiel. Aí. Pronto, então Deus tinha figos bons? E figos ruins. E aí era nessa prática que ia se fazer a A separação de quem servia e quem não. Pronto. Em oitavo lugar, como aplicar e interpretar as parábolas hoje, pastor Zéu? 4 maneiras de você usar as parábolas da Bíblia. Buscar o contexto histórico e cultural. Segundo, identificar o ponto central. Não alegorizar tudo. Tem que buscar naquela parábola o ponto Central. a verdade é revelada. Terceiro, relacionar com o ensino do reino de Deus. E em quarto lugar, aplicar o princípio espiritual à vida. Vou dar um exemplo. Na parábola do semeador, fala sobre a receptividade da palavra. Hoje, aplica-se ao estado do coração diante da pregação. E a aplicação contemporânea. Como Jesus, use parábolas para ensinar verdades complexas de forma simples. Na pregação, parábolas despertam emoção, moral e reflexão espiritual. Na vida cristã, lembramos-nos que o reino age de forma oculta, progressiva e espiritual. Leia aí. Resumo da lição. Ponto 1. Deus se comunica através dos recursos literários. Isso. Ele faz isso por palavras e por obras. Jeremias se comunicou usando os recursos literários. Isso. Parábola. Subponto 1. A parábola como recurso literário. Definição da parábola: história baseada em fatos do cotidiano com o objeto de ilustrar ou esclarecer uma verdade. Isso. Definição do grego parabolê: para, ao lado, junto, bailien, lançar, ou seja, lançar ao lado, comparar. Fazendo distinção entre parábola, fábula, alegoria e metáfora. Já fizemos isso. Né? Sim.
A importância de interpretar a parábola não basta apenas ouvir ou ler, é preciso participar da história. Nós falamos isso, a emoção, né? O entendimento. Jesus e as parábolas. O ministério de Jesus foi tridimensional: pregação, milagres e ensino. Porque Jesus falou por parábolas para esclarecer as verdades aos seus seguidores e ocultar a verdade daqueles que não tinham interesse. Isso. No Antigo Testamento, as parábolas. As parábolas faziam parte do contexto do Velho Testamento. Isso. Não é algo exclusivo de Jesus, já estava no Velho Testamento. Nós citamos até 2 textos, Isaías 6, né? Sim. E também Juízes 9, citamos o Isaías 5, não é isso? Sim. E várias parábolas. Citamos o caso de Natã, não é isso? Sim. As parábolas do Antigo Testamento eram usadas para transmitir valores e princípios espirituais. As palavras da Bíblia, os profetas e as parábolas. Elas pregavam e ensinavam em parábolas para aclarar o pensamento e o coração do povo a Deus. Parábola de Jeremias. A parábola do cinto, os 2 cestos de figo, as parábolas de Jeremias, do cinto e dos figos para os dias atuais. E já explicamos tudo. Ó, eu quero dizer a você que é jovem, que ama a palavra de Deus, nós temos o nosso Instituto Teológico Doxa. São 36 matérias. Ó, você que deseja estudar em um curso sério, a mensalidade é irrisória, é bem baratinho. Então, nosso curso é acessível, reconhecido pela CGADB. Você que é ministro, você que é pregador, professor da escola dominical, você que tem desejo de crescer na palavra, venha estudar conosco. Quero dizer ainda mais, eu estarei dando um curso específico sobre grego, hebraico, exegese e sintaxe do Novo Testamento. Então, não perca a oportunidade. Nós temos 36 matérias, todas seguem com a aula em PDF. Nós temos as matérias ou os e-books, são 36 e-books de aproximadamente 120 a 120 páginas, 121 páginas. Então, venha para essa grande escola teológica. E o mais interessante, todas as matérias são supervisionadas pedagogicamente por mim e também eu faço um apanhado de todas elas, facilitando a sua compreensão. Eu vou dar só um exemplo aqui. Estudar bibliologia. Como você pode aprender a não apenas memorizar, mas a reter o conhecimento de capítulo, de versículo, como você pode entender o texto, o contexto, como você pode... Vou dar um exemplo também aqui nas línguas originais. Nós temos apenas 2 tempos no hebraico. Como você pode aprender? Você sabia que se você aprender 70% do alfabeto, já é mais do que meio caminho andado para entender o hebraico? Então, venha para o Instituto Doxa. Eu não quero ser pastor, eu quero só me aprofundar nas verdades bíblicas de modo sério, cristocêntrico e espiritual. Então, faça o curso do Instituto Teológico Doxa. Eu quero me aprofundar e ter uma bibliografia grandiosa, estar atualizado com os maiores teólogos do Velho Testamento, do Novo Testamento, de exegese. Eu quero discutir os maiores temas, como, por exemplo, homossexualismo, questão de ética, questão de pós-modernidade, pentecostalismo. Como eu faço, pastor Zé? Venha para cá, que nós vamos apenas despertar o potencial que há dentro de você e você se tornará, na verdade, um conhecedor assíduo da palavra de Deus. E você que deseja se matricular, fazer já a sua matrícula, nós vamos ter aí a promoção nesse Black Friday, né? Você pode nos procurar. E aí embaixo, na tela, está aparecendo. A nossa promoção é válida por 7 dias. E você que está interessado, se matricule agora. Está aparecendo aí na tela a nossa plataforma. Você pode clicar e Deus vai te abençoar para você crescer mais e mais no conhecimento. Ora, Daniel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição, muito obrigado pelos ensinamentos aprendidos nesta noite, Senhor meu Deus, que venhamos internalizá-los em nosso coração e segui-los, Senhor, à risca. Por favor, meu Deus, que possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o coração aberto, Senhor Deus, para entender a Tua vontade. Por favor, meu Deus, protege-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam. Amém.